Nessa altura do curso, você já deve estar mais familiarizado com a planilha de exemplos e com a própria planilha a preencher, que você já deve ter escrito para uma ou duas queixas as 4 colunas. Agora nós vamos falar na quarta linguagem, que é justamente o preenchimento da 5ª coluna. E você vai ver, já deve ter visto, aliás, não é? Ao ler o texto sobre a 4ª linguagem, que ele repete praticamente muitas das coisas que nós já vimos na 1ª, na 2ª e na 3ª. Mas a essência da 4ª linguagem, ou do preenchimento da 5ª coluna, é que, tendo listado na 4ª coluna os seus medos e desconfortos, você agora na 5ª simplesmente inverte. É só isso, é um truque. Se você fez uma afirmação na 4ª coluna, você responde na 5ª coluna o que aconteceria se aquela afirmação fosse negada. Simplesmente isso. E se você colocou uma negação na 4ª coluna, você pergunta o que aconteceria se aquela negação fosse afirmada. Então, se você olhar lá na planilha de exemplos, você vai ver que os 2 primeiros exemplos são negações. E ele diz o que aconteceria se aquilo fosse afirmado. E o último exemplo, o terceiro exemplo, aliás, é uma afirmação. E ele se pergunta na 5ª coluna o que aconteceria se aquela afirmação fosse negada. É tão simples quanto isso, mas é só fazendo para a gente poder entender direitinho. Okay? Então, a primeira coisa é essa, que eu queria deixar mais ou menos claro. E aí, há uma afirmação no texto que diz assim: o mapa não é a solução do problema. Na verdade, ele cria mais problemas, mas esperamos que sejam do tipo que nos fazem crescer, se olharmos para eles com curiosidade e tempo, sem tentar resolvê-los muito rápido. Então, quando você está com as suas 5 colunas preenchidas, você não vai resolver o problema. É aquela história que já foi colocada, tem que ir devagar. Então, ele diz assim: olhar para eles é a primeira coisa, é preencher as colunas. Com curiosidade é uma coisa legal, mas eu acrescentaria uma outra coisa aí. Além de curiosidade, é saber observar. Depois eu vou dar uma técnica de observação, num outro vídeo que nós vamos gravar, para você aprender a se observar. Okay? Uma técnica bem simples, que vai ser muito importante para as 4 etapas. Naquela aba da planilha das etapas. Ali você vai ter que observar. Mas você tem que aprender a observar, porque nós não fomos ensinados também a nos observar. E tempo. Ou seja, não é de hoje para amanhã que você vai se livrar das suas queixas. Agora você tem um mapa, você tem as 5 colunas, então com curiosidade, observação e tempo, vai levar algum tempo, porque você vai lidar com essas 5 colunas suas no dia a dia, você vai começar a resolver as suas queixas, reduzir as suas aflições e reduzir os conflitos. Então, e também, mais uma vez, não resolva muito rápido. Toda coisa que você resolve rápido demais tem a chance de não ser bem resolvida. Então, se diz assim: o problema agora que você criou tem 4 aspectos. Um é funcional. Quando você tenta resolver rapidamente, é ineficiente. Como a história das promessas de fim de ano ou de fim de semana para começar na segunda-feira. Você só está na 1ª e 2ª coluna, talvez só na 1ª, talvez só na 2ª. Se você não for até a 5ª, você não vai entender direito o que é preciso olhar para poder produzir uma mudança eficiente. A 2ª é educacional. Educacional no sentido assim: conviva um pouco com o problema. Não tente resolvê-lo muito rápido, que não funciona. Todos nós sabemos, né? Mesmo na faculdade ou na escola, quando a gente tenta sair resolvendo um problema antes de ter lido ele até o fim, a gente acaba às vezes tendo que ler e reler várias vezes. Não vale a pena. A terceira
característica é a característica psicológica. Nós deixamos de ser objeto de nossas falsas premissas, da nossa quinta coluna, mas nos tornamos agora, cada vez mais, ao longo do tempo, senhores delas. Elas não estão mais aqui nos comandando, nós é que estamos agora decidindo o que fazer, sabendo que aquela premissa existe, sabendo que aquele automatismo existe, mas à medida que a gente vai observando com curiosidade e tempo, elas vão se enfraquecendo. E finalmente a questão de liderança, interessa muito para quem trabalha notadamente em empresas, né? Ou nas situações de liderança fora das empresas. Nós não produziremos mudanças em nós ou em nosso grupo enquanto nossos equilíbrios dinâmicos individuais, inclusive do líder, continuarem a impedir a mudança. Ou seja, enquanto você não entender o equilíbrio que tem entre a primeira e a quarta coluna, você não vai produzir mudanças em você e, portanto, não vai produzir mudanças como líder. Então, o impacto é bastante significativo, não é? Então, ele fala também em olhar para as premissas falsas com tempo, respeito e cuidado por nós mesmos. Ou seja, tendo localizado essas premissas falsas, nós não vamos nos esfaquear, nós não vamos ficar culpados. Nós vamos descobrir uma dificuldade, um desconforto, e vamos lidar com isso de forma gentil, sem culpas, mas assumindo a responsabilidade por isso. Que é como adultos aprendem e como adultos evoluem ao longo da vida, não é? E ele diz assim, precisamos de comunidades de linguagem. Então esse é outro ponto importante. O ideal seria que você estivesse discutindo as suas colunas com pelo menos uma pessoa da sua confiança. Mesmo que você não mostre todas as suas queixas, só aquelas que você julgar adequado. Mas é interessante criar uma comunidade de linguagem, no caso de pelo menos 2 pessoas, e de vez em quando sentar para rever. Além de observar as suas premissas falsas no seu dia a dia, tendo aprendido a fazer observação, como eu disse, né? Vai ter uma técnica para isso. E aí são 4 passos de observação, que está bem claro também no texto, né? O primeiro passo diz assim, situações e lugares em que a ação da premissa falsa era esperada e outros em que era absolutamente inesperada. Você percebe? É só observar essas situações. Não é para tomar providência nenhuma. Não é? Essa é uma característica muito importante, porque à medida que você observa e toma consciência disso, a possibilidade de mudança já fica praticamente encaminhada. Você não precisa sair tomando decisões apressadamente para mudar uma coisa ou outra. Principalmente aquelas que nós já falamos, que a gente tem que fazer as mudanças com esforço desnecessário. O segundo passo é buscar ativamente situações em que a premissa não opera. Okay? O terceiro é explorando a história das premissas falsas, ou seja, em que momento da vida esses pensamentos ocultos passaram a operar. Isso tem muito a ver com a nossa história de vida, né? Com quem nós nos relacionamos, pai, mãe, irmãos, colegas de escola, depois ao longo da vida com subordinados e outras pessoas cujos relacionamentos são importantes, que podem, e situações que ocorreram, às vezes com algum trauma, que moldaram esses pensamentos e esses pensamentos ficaram ocultos. Isso é uma coisa importante de fazer. E finalmente, criar e testar um teste modesto, criar e executar um teste modesto e seguro para desafiar as premissas falsas. Ou seja, em algumas situações da vida, você vê que a premissa vai fazer você operar de uma determinada maneira, mas você não opera. Você desobedece a premissa falsa. Mas aí tem que ser coisas muito simples de fazer, que não tenham nenhuma consequência drástica para você. Por isso que ele fala fazer um teste modesto de não obedecer. É um antídoto. Olha, eu estou doido de vontade de ir para o shopping e detonar meu cartão de crédito. Não, dessa vez eu vou sentar e não vou.
né? Provavelmente um teste desse não vai trazer não vai trazer dano para você. Ao contrário, né? Então é isso. Você criou agora um conjunto de problemas que ele chama aí de ninho de problemas e chama esses problemas de bons problemas, aqueles que nos resolvem. Não somos nós que vamos resolver esse problema. É o problema que vai nos resolver, no sentido que, lidando com eles, nós vamos mudar as nossas atitudes a nível de corpo, a nível de emoção, a nível de mente e, acima de tudo, não deixando mais que a paisagem, o modelo mental, as premissas falsas nos controlem. Boa sorte.